A vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford e fabricada agora aqui no Brasil pela Fiocruz, é o segundo imunizante mais aplicado no país. E é justamente sobre isso que eu converso agora com o infectologista Renato Kifuri, que é membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. A gente está falando de uma imunização extremamente importante no nosso país e as dúvidas elas vão aparecendo. Já quero tocar no primeiro ponto, que muito se fala agora, depois de um estudo que foi publicado, de um tempo maior para a aplicação dessas doses. Eu queria ouvir a opinião do senhor. Em relação à AstraZeneca, a gente teria ali um tempo de aproximadamente 11 meses. É realmente seguro? Obrigado pelo tempo e disponibilidade. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. O licenciamento emergencial em frente a uma pandemia fez com que nós estudássemos praticamente todas essas vacinas com intervalo mais curto, né? Então, 21 dias com a Pfizer, 14, 18 dias, 21 dias com a Coronavac. Com a AstraZeneca teve a oportunidade de usar uma subpopulação de voluntários com 3 meses. Mas os novos estudos virão com intervalos de 6 meses, de 1 ano, com reforços. Então nós precisamos conhecer ainda, amadurecer melhor o entendimento da resposta imune para cada uma dessas vacinas, para entender o melhor esquema a ser utilizado. Nos programas públicos, muitas vezes, a ideia ou a possibilidade de nós podermos utilizar intervalos mais longos possibilita vacinar um número maior de pessoas no primeiro momento. Então essa é a grande vantagem. Mas para isso nós precisamos ter dados. Já temos com a Pfizer, já temos com a AstraZeneca de 3 meses, que é o máximo que a gente já definiu pelos estudos, mas isso pode ser alterado em função desses dados que são muito oportunos de chegarem para a gente conseguir o melhor esquema mundialmente. Inclusive com intercâmbio de diferentes vacinas, começar com uma e continuar com outra, por exemplo. Doutor, eu já quero tocar nesse assunto, mas antes eu vou puxar um pouquinho mais em relação a essa pesquisa que a gente está comentando aqui. A própria pesquisadora responsável disse que isso pode esbarrar num outro problema, a gente tem um tempo maior, que é a pessoa voltar para tomar a segunda dose. A gente já está num cenário complicado em 3 meses. Corre o risco disso piorar se esse intervalo é muito grande? Sem dúvida, um dos fatores determinantes de uma boa cobertura vacinal é o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Esquemas de multidose, quanto mais você alarga o intervalo entre a primeira e a segunda dose, maior a chance do indivíduo esquecer, não voltar, já se sentir protegido, adquirir a doença no meio do caminho. Então tem as desvantagens também de você prolongar muito o esquema. Esquemas de uma dose são os melhores, esquemas de 2 doses com intervalo mais curto, vamos dizer assim, funcionam bem, mas esquemas com intervalos muito longos realmente prejudicam o indivíduo a lembrar, aumenta muito as taxas de abandono, que a gente que começa e não termina o esquema. Doutor, quando a gente fala da imunização completa, a gente sempre fala das 2 doses e diz que a pessoa está de fato ali com o anticorpo funcionando no corpo, isso da melhor maneira possível depois das 2 doses aplicadas. Quando a gente fala da AstraZeneca, muito se fala desse tempo maior porque a primeira dose já tem um grau de eficácia muito significativo, mas não dispensa a segunda, né? Exatamente. O que os estudos mostraram até o momento é que a primeira dose sustenta por 90 dias uma proteção em cerca de 70% a 75%. E a proteção vai para os 90%, até mais, dependendo se for para formas graves, quando você aplica a segunda dose. E essa proteção da primeira dose tende a cair depois de 90 dias. Então, é muito importante completar o esquema. Não se trata de uma dose de reforço. Eu fiz uma dose, estou protegido, agora vou fazer um reforço que é dispensável. Muito pelo contrário. O esquema se completa, a proteção será conferida e longeva e duradoura se a segunda dose for aplicada. Então, o esquema é de 2 doses, é muito importante esse recado. Com uma dose só, os estudos mostram no mundo inteiro que a proteção não se sustenta, é preciso dar a segunda dose. E olha, a gente está muito acostumado aqui no país a fazer campanhas de dose única. A polio, a gente leva os filhos lá para tomar gotinha, a vacina do sarampo em uma dose, a vacina da gripe é uma dose só, a da febre amarela, essa é diferente. Essa é uma vacinação de 2 doses, não é um reforço, não é uma coisa dispensável. A segunda dose é que vai completar a tua proteção. Doutor, o senhor já tocou num ponto que é importante também, que é reforço.
há ainda uma discussão sobre a utilização de uma outra dose já para o ano que vem. As pesquisas, como o senhor adiantou lá na primeira resposta, elas estão acontecendo. Já foi, de fato, batido o martelo em relação às possibilidades que nós temos dessas vacinas precisarem de uma dose de reforço, nesse caso, após a aplicação das duas iniciais? Não bateu o martelo ainda não. Nós estamos estudando todas essas durações de proteção. Falo durações de proteção porque são diferentes vacinas e o comportamento de cada uma delas pode significar a necessidade ou não de doses de reforços com maior ou com menor intervalo. São dois os fatores aí que são importantíssimos na definição da necessidade de reforço. Uma delas é a perda da proteção, ou seja, a duração da proteção, que pode ser diferente de uma vacina para outra, e outra coisa são as variantes. Se surgirem variantes novas que escapem da eficácia dessas vacinas, talvez tenhamos que vacinar todos, com uma formulação diferente de vacina, independente ou não se o senhor ainda está protegido contra a variante anterior, mas se naquele momento aquela variante que circula, o mesmo coronavírus, mas com uma carinha diferente, que engana o nosso sistema imunológico, a gente vai precisar revacinar todo mundo. Então esse é o olhar que nós estamos tendo. As pesquisas e os estudos de revacinação já começaram para ver se uma dose funciona, ativa a memória imunológica de quem já foi vacinado. Estão testando já formulações diferentes, tentando adaptar com as variantes alfa, beta, gama e delta, diferente daquela original. Para esses estudos, quando chegarmos eventualmente a uma necessidade de mudança ou de aplicação de dose, a gente já entenda um pouco melhor qual é o mecanismo da nossa resposta frente a esse tipo de estímulo, seja na dose de reforço, seja com uma vacinação de uma variante diferente. Doutor Renato Kfouri, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para trazer as informações desse tema que vai gerando polêmica. A vacinação já está acontecendo, mas é preciso mostrar para as pessoas exatamente o que pode ser localizado em cada vacinação e a importância que ela tem acima de tudo. Até breve.